escravidão, o tema da escravidão é provavelmente um dos, se não o mais importante, badalado, estudado tema da historiografia desde a década de 80. Houve uma verdadeira revolução na abordagem sobre a escravidão. E, infelizmente, a nova historiografia da escravidão ainda não foi içada para discussão no espaço público, nos jornais, os intelectuais que visitam a escravidão para entender o Brasil de hoje. Eu vejo muito pouca leitura sobre essa historiografia nova, inclusive já foi chamada de nova historiografia da escravidão. Naturalmente, essa nova historiografia não subverteu o aspecto fundamental da escravidão, que é um sistema de trabalho forçado, que é um sistema altamente opressivo, que é um sistema em que o chicote era a última palavra, embora nem sempre fosse a única palavra. Nada disso, e que é fundamental para definir a escravidão histórica, deixou de existir nas novas interpretações, nas novas abordagens, nos novos documentos que têm sido levantados, e essa é uma parte importantíssima do que eu até poderia chamar de revolução historiográfica em relação ao tema, que é a visita constante, insistente, e a descoberta de arquivos novos sobre a escravidão. Não que esses arquivos não estivessem lá o tempo todo, né, mas eles não estavam sendo pesquisados por causa de uma tradição nas ciências sociais e, inclusive, algo também na história do ensaísmo, né, das pessoas fazerem ensaios e pensar o Brasil como uma unidade grande que teria uma civilização, uma cultura, etc., mais ou menos homogênea, desconhecendo, ou não levando em consideração as diferenças regionais e até locais que estão expressas precisamente nos detalhes que nos são oferecidos pelos arquivos. Então, eu acho que a escravidão histórica, sim, explica muito do nosso presente, mas talvez explique de uma forma sutilmente diferente daquela maneira que ela é constantemente invocada, né? Um dos aspectos importantes dessa nova historiografia da escravidão foi, por exemplo, considerar que a vida do escravo, ela não começa sob a escravidão. Ela começa naturalmente na África, porque a nossa escravidão foi até 1850 principalmente renovada em termos de sua mão de obra através da importação. Não que não existisse a chamada reprodução demográfica natural. Ela também existiu, mas ela não bastava para repor a mão de obra necessária para a reprodução do sistema escravista. Então, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, como foi também um dos últimos países a abolir o tráfico, abolido definitivamente em 1850. Embora uma lei de 1831 tivesse sido produzida pelo parlamento, que não deu certo, né? Eu vou até voltar a esse aspecto. Então, uma das primeiras dimensões ou perspectivas dessa nova abordagem sobre a escravidão é que os historiadores, não todos, mas os historiadores mais e mais, e desde algumas décadas, têm visitado a África para poder entender o que se passou no Brasil sobre a escravidão, né? Não apenas no sentido de verificar lá a organização, por exemplo, do tráfico, né? O tráfico sendo um desses outros departamentos, né, dos estudos da escravidão, muitíssimo dinamizado, sobretudo no seu aspecto quantitativo. Hoje em dia você pode
visitar, né, um banco de dados online para saber, não exatamente, né, mas para você ter estimativas bastante bem apanhadas, digamos assim, sobre o quantitativo, né, da escravidão e do tráfico. E em relação a isso, mais uma vez, o Brasil ganha um destaque porque foi o país das Américas que mais importou escravos. Quase 50% dos cerca de 12 milhões de pessoas que saíram da África vieram parar no Brasil, sendo que quase 2 milhões ficaram no meio do mar, mortos durante a travessia. Então, temos mais esse dado que destaca o Brasil nesse conjunto de nações traficantes. Claro, eu estou falando aqui do tráfico luso-brasileiro, né, porque há um período em que o Brasil era colônia ainda. E a Bahia, por sinal, é o segundo maior porto importador das Américas. Segundo apenas em relação ao Rio de Janeiro. Assim como é o segundo porto onde mais se organizaram as expedições escravistas, expedições negreiras, onde se montaram os barcos, etc., o negócio mesmo da predação da África pelo tráfico. Então, essa é uma dimensão muitíssimo importante, mas que começa, na verdade, a ser considerada a partir da própria África, levando em consideração, inclusive, o protagonismo dos próprios africanos no tráfico. Né? Estados, chefias, elites comerciais, políticas que se envolveram no tráfico, que vendiam os africanos, em geral, não os seus cidadãos, né? Mas o produto das guerras, né, que faziam, ou da predação que estados mais fortes faziam sobre estados ou cidades ou regiões menos fortes do ponto de vista militar e político na África, né? Então, essa é uma coisa que está estabelecida. Naturalmente, isso foi feito para alimentar um sistema atlântico que foi montado pela Europa, pelos europeus, né? Mas do qual o sistema atlântico também os africanos, a elite africana, que isso fique muito enfatizado, né, participou. Mas não é só essa dimensão que interessa, no caso da África, ao historiador. Interessa também os elementos culturais que foram trazidos para cá, não no sentido de elementos culturais abstratos, né, do que era a África para os africanos antes deles serem traficados, mas muitas vezes coisas bastante específicas, como determinados conflitos que vieram rebater, por exemplo, na história dos escravos já no Brasil, né? A minha pesquisa sobre a revolta dos malês começa na África exatamente por isso, porque a presença dos malês aqui resultou de conflitos muito específicos, guerras religiosas, inclusive na África, né? E além de aspectos, digamos assim, menos políticos, como por exemplo a religião. No caso, é claro, o islamismo fez parte, né, dessa minha pesquisa, mas as pesquisas relacionadas com as religiões tradicionais que vieram a formar o candomblé é um outro momento, né, dessa pesquisa que necessariamente tem que começar na África. Não no sentido de que o que é trazido da África, inclusive o próprio africano, chegasse nos trópicos e fosse congelado em sua mentalidade, em sua bagagem cultural, em seu modo, em seus costumes, etc., né? Porque a própria circunstância da escravidão fez com que o escravo modificasse, mas modificava lançando mão desse equipamento cultural e social que trazia da África, né? E muitas vezes essas transformações resultavam não da interação entre o senhor e escravo, mas da interação entre escravos de diferentes zonas culturais com outros de zonas diferentes, né? Enfim.
entre os escravos de uma e outra cultura na África. Então, essa é uma dimensão muito importante que, naturalmente, vai rebater na formação da nossa cultura. Isso é fundamental porque é a partir dessa cultura afro-brasileira que se forma aqui que vão se erigir muito, não apenas da cultura popular, mas da oposição a essa cultura popular. Do racismo, da codificação cultural do racismo, por exemplo, que vê nas culturas trazidas pelos povos africanos algo menor, né? Algo perto do bárbaro, algo demoníaco, como hoje se repete muito nas igrejas evangélicas. Um outro aspecto importante e que pode ser explicado a partir, precisamente, da intensidade do tráfico para o Brasil, é que o africano era uma carne barata, me perdoem essa expressão crua, né? No sentido de que, tendo acesso muito mais direto e mais próximo aos mercados africanos, o sistema luso-brasileiro pôde vender o escravo aos seus consumidores deste lado do Atlântico mais barato. E em alguns momentos de tráfico muito intenso, esses escravos podiam ser adquiridos pelo pequeno consumidor de escravo, pelo pequeno escravista. E muitas vezes esse pequeno escravista era, inclusive, o ex-escravo, o liberto e até mesmo o escravo. Nos momentos de maior intensidade do tráfico, quando o mercado ficava superaquecido, esses escravos podiam ser comprados por esses pequenos traficantes, esses pequenos consumidores. Isso significa o quê? Significa que a nossa escravidão não foi simplesmente o apanágio de uma meia dúzia de ricos proprietários rurais, de grandes senhores de engenhos, cafeicultores, donos de minas. A escravidão estava generalizada não apenas por todo o país, mas por todo o tecido social. Isso é fundamental porque isso foi que deu durante tanto tempo legitimidade à escravidão. Na medida em que, a partir da segunda metade do século XIX, quando o tráfico é barrado, termina, e o escravo se torna mais caro, e aí sim se dá uma concentração brutal da propriedade escrava nas mãos de um número menor de proprietários, embora os pequenos proprietários não tivessem sido totalmente eliminados, é exatamente nesse momento em que a escravidão começa a ganhar começa a perder a sua legitimidade, né? Quando a escravidão também nesse momento começa a migrar, não é bem migrar, quando os escravos da cidade começam a ser vendidos para o setor rural, principalmente no sul, no sudeste do Brasil, onde a economia do café estava em alta, né? Então as cidades se esvaziam, e as cidades são espaços de formação de opinião, né? Os escravos começam a ficar figuras raras na cidade, né? Os pequenos proprietários vendem os seus escravos ou para o interior ou, no caso do Nordeste, para o Sul, né? Ou para o Sudeste. Aliás, essa é uma outra dimensão do tráfico que é muito pouco mencionada na discussão, digamos assim, fora dos interessados, né, dos iniciados nos estudos da escravidão, que é o tráfico interno. É um segundo tráfico, é uma segunda viagem navio negreiro, é um tráfico que ainda não foi exatamente dimensionado, mas se conta as dezenas de milhares também, que foi um tráfico principalmente do norte e nordeste, intensificando-se bastante durante a segunda metade do século XIX, para suprir exatamente o sudeste de uma mão de obra que não mais entrava através do tráfico atlântico. Então eram zonas de decadência econômica, né, no norte e nordeste, que vendiam seus escravos para o sudeste, assim como também o Rio Grande do Sul e também participou desse tráfico interno, né? Então nós tínhamos dois tipos de tráfico interno, um intraprovincial, porque os estados na época chamavam-se províncias, e um nacional,
porque era esse deslocamento interprovincial e havia inclusive, como já falei também, o tráfico da cidade para o campo. Essa é uma coisa muito importante para a gente pensar das influências estruturais da escravidão sobre a nossa sociedade, né? Porque eu acho que é exatamente esse o aspecto que vai definir a nossa sociedade como uma sociedade realmente, profundamente, desculpe a redundância do advérbio, vinculada à escravidão, essa generalização da escravidão em toda parte, por toda a sociedade, né? Naturalizando esse fenômeno. Inclusive, como eu já disse para vocês, o fenômeno do escravo que podia ser dono de escravo. Um outro aspecto importante que também resulta importante para a formação da nossa mentalidade, inclusive para o tipo de racismo que foi desenvolvido no Brasil, é que o Brasil foi um dos países onde a alforria, a manumissão, foi mais intensa. Foi intensa também pela facilidade com que os africanos eram traficados e os escravos que saíam da escravidão através da alforria, podiam ser substituídos. Mas espera lá, essa alforria não era dada, na sua maioria, gratuitamente. Eram alforrias onerosas, fossem elas pagas ou fossem elas condicionais, no sentido de que o Senhor condicionava a alforria a serviços prestados, a servir até a morte do Senhor, a morte da senhora, a morte do casal, digamos assim, a morte dos filhos, muitas vezes, enfim. Mas a alforria era algo que o escravo almejava, podia almejar. E a alforria, ela era, mais uma vez, ela era dada sobretudo e proporcionalmente mais por esses pequenos e médios proprietários, né? Veja como a estrutura de propriedade vai também influenciar, né, o regime de alforria intenso que nós tivemos aqui no Brasil. Kátia Matos chegou a estimar que na primeira metade do século XIX, cerca de 5% dos escravos chegavam a ser alforriados na cidade de Salvador. O fato é que a alforria resultou na criação de uma larguíssima população de afro-brasileiros alforriados, quer dizer, libertos e livres sendo os filhos exatamente desses alforriados. Em meados do século XIX, a população livre afrodescendente era maior do que a população escravizada. Que essa é uma outra dimensão importante da nossa escravidão, que se precisa ser trazido para o debate dessa famosa herança da escravidão e a sua influência no mundo de hoje, né? Inclusive na própria reprodução da escravidão contemporânea. Naturalmente, a escravidão contemporânea não tem a dimensão imediatamente racial que tínhamos lá atrás, não é isso? Mas eis uma estatística, aliás, que eu estou a esperar, qual é o perfil demográfico, né, desses escravos contemporâneos, né, porque eu imagino que a maioria também seja negra, né, mas eu não tenho visto essa estatística, né? Talvez Tiago possa nos esclarecer sobre isso. Naturalmente, a alforria, ao se transformar, né, num alvo querido, desejado pelo escravo, ela funciona como um mecanismo de controle também, né? Porque a alforria, ela exige, para ser concedida, a obediência, lealdade e bons serviços, né? Então, essa foi um dos aspectos mais, que mais influenciaram
uma escravidão brasileira comparada, por exemplo, com regimes escravocratas como dos Estados Unidos, onde a alforria existia sim, mas era dificílimo. Na maioria dos estados, se o escravo fosse alforriado, ele tinha que deixar o estado, abandonar o estado, a não ser que a legislação daquele estado específico fizesse uma lei específica dizendo que aquele escravo podia sim ficar no estado, né? Porque nos Estados Unidos realmente é uma federação e essas leis estaduais se sobrepõem às leis federativas, digamos assim, né? E aqui não, quer dizer, há uma maior absorção subalterna dessas camadas que vão se formando na liberdade. Um outro aspecto que, aliás, também nos falta nas discussões da escravidão contemporânea, né, e que é muitíssimo importante no debate historiográfico, é a questão da resistência, a resistência escrava, que não é apenas a resistência da revolta, da formação do quilombo, da fuga individual, mas aquela resistência do cotidiano, que aliás é um tipo de resistência que inclusive os que estudam a classe trabalhadora já levam em consideração em suas análises, né? Eu não sou especialista na escravidão contemporânea, eu não sei se já existe um galho aí dos estudos sobre a escravidão contemporânea que estudem também a resistência desses escravos, né, dos dias que correm. Procurar, naturalmente, a lei, né, para defender seus direitos é um tipo de resistência, claro, né? Assim como a possível fuga, né, a denúncia, tudo isso é tipo de resistência. É importante dizer que esse tipo de resistência existia lá atrás também, né? E que talvez tenha aí uma tradição na classe trabalhadora, aliás, possivelmente não, certamente que sim, né? Uma tradição que foi herdada dos escravos, né? Hoje em dia, por exemplo, a historiografia não considera mais que os escravos que foram libertos em 1888 e que não foram aproveitados, entre aspas, né, pelos donos de terra, sobretudo os cafeicultores, como mão de obra, né, por preferirem esses fazendeiros, né, preferirem o colono europeu. Na verdade, esses escravos, eles tinham muito mais know-how de resistência do que os colonos europeus. Então, eles resistiram mais às condições de trabalho semi-escravistas às quais os colonos europeus tiveram que se submeter. Porque isso resultou exatamente de um aprendizado da resistência escrava, né? Este é um outro capítulo da escravidão, que aí já nos remete ao pós-abolição, que eu vejo pouca repercussão no debate público relacionado com o que ocorre depois de abolida a escravidão histórica, né? Mas, naturalmente, aquilo que fez manchete lá, como, né, faz hoje também, são as grandes revoltas, né, a formação dos quilombos, os Palmares da vida, e assim por diante. Sendo que, falando em quilombos, né, Palmares foi uma grande exceção, né? Foi, na verdade, uma insurreição colonial, né, que tentou, inclusive, estabelecer uma espécie de Estado africano, né, nos sertões brasileiros. Mas a maioria dos quilombos eram também pequenos quilombos, eles eram efêmeros, ele tinha uma capilaridade, digamos assim, social muito grande, no sentido de que ficava próximo a centros escravocratas, a fazendas, a engenhos, e com os quais eles trocavam produtos, né, com os escravos que ficavam ainda nas senzalas, mas também com comerciantes e assim por diante, né? É o que o Flávio Gomes chama de campo negro, né? Essa rede
que formada entre quilombolas e escravos e libertos e assim por diante, né? E uma outra dimensão, só para terminar, que eu já falei demais, é que, como eu disse no início, a escravidão, naturalmente, ela se baseava no chicote, mas eu disse também que não apenas no chicote, né? O senhor, sobretudo esse pequeno senhor, que em algumas áreas era quem controlava a maior parte da população escrava, ele não tinha o poder de vigilância, de castigo, de busca, de repressão, de violência que o grande senhor tinha. Porque isso também era capital empatado, capital que o pequeno senhor não tinha. Então ele era obrigado a negociar, né? Quer dizer, o escravo se valia dessa circunstância de pertencer ao pequeno senhor, e ele tinha um maior espaço de negociação, né? Não é no sentido de dizer que era uma negociação igual, não é uma negociação igual, porque no final das contas o senhor, por pequeno que fosse, tinha, por exemplo, o Estado a seu lado no caso de de alguma querela que tivesse com o seu escravo. Mas para esse escravo ser produtivo para o pequeno senhor, ele tinha que receber alguma coisa além da simples chicotada, né? Isso era mais comum no sistema urbano da escravidão, o chamado escravo de ganho, que contratava com o senhor trazer a cada semana uma determinada quantia, além da qual ele podia embolsar, formando o pecúlio, que é uma instituição que vem do tempo romano, da antiguidade romana, mas que se instalou nos códigos coloniais, que foram herdados pelos códigos legais do Império, né? O pecúlio que fazia parte do direito consuetudinário, do direito costumeiro, até 1871, quando a lei do ventre livre estabeleceu que o pecúlio era um direito do escravo, e com esse pecúlio ele podia comprar a sua liberdade, né? Foi um momento de enorme baque para a classe senhorial, porque até então as alforrias eram decididas privadamente. E a partir de 1871, se o senhor se negava a conceder a alforria por um determinado preço, se a negociação empacasse, ia para o juiz que decidiria qual era o preço daquele escravo, né? Não era o preço do senhor, nem o preço do escravo. E muitas vezes o juiz, né, elevava para mais perto do preço que o senhor queria, outras vezes abaixava para mais perto do que o escravo queria. Então 1871 é fundamental. Além de ser uma lei emancipacionista muito importante, mas que infelizmente as pessoas só pensam, quando falam na lei de 1871, como uma lei do ventre livre, né? Ela tem outros aspectos muitíssimo mais, talvez, fundamentais para se entender a dinâmica da escravidão brasileira a partir dessa data, né? E uma delas é precisamente essa. Agora, a lei de 71, como aliás é de 1850, foram leis que apagaram ou fizeram esquecer da lei de 1831, que proibia o tráfico, né? E depois da lei de 1831, perto de 800 mil escravos foram contrabandeados para o Brasil. E em 1850, quer dizer, já antes o governo vinha com uma política de esquecimento dessa lei, porque argumentava que se essa lei fosse colocada em prática e que os fiscais do governo fossem às propriedades, identificar os escravos chamados novos, né, recém-importados, a escravidão entraria em colapso, né? Mas essa lei foi levada também por muitos escravos, muitos senhores foram levados ao tribunal por muitos escravos,
por causa dessa lei, né? Que o governo tentou, inclusive, abolir, né? O governo chamado Saquarema, dos conservadores, a partir de 1837, tentou abolir no parlamento, mas não conseguiu, sobretudo por causa da muita pressão inglesa, né? E ficou, então, essa lei aí como esquecida, né? E no famoso discurso feito no parlamento por Eusébio de Queiroz, que foi o patrono da Lei 1850, que realmente acabou, em definitivo, com o tráfico, ele diz, né, ele diz muito claramente, não, essa Lei 31 a gente vai esquecer. Agora, a de 1850, o Estado vai exigir a sua obediência, né? Então era tudo muito... Isso é muito importante porque a última geração de escravos africanos, né, e seus descendentes, é uma geração de escravos ilegais, de escravos produtos do crime. Existia, como existe o artigo 149, ou 149, né, no Código Criminal, que é reduzir uma pessoa à escravidão. Lá atrás também existia no Código Criminal de 1830 o crime de redução de uma pessoa livre à escravidão, né? Então estava todo mundo com a mão suja, todo mundo, né? Mas como estava todo mundo, foi mais fácil burlar a lei, né? Mas isso é muito importante, aliás, essa é bem interessante porque essa lei, que ganhou, aliás, uma nota de rodapé aqui para vocês, ganhou um livro importantíssimo da Beatriz Mamigônia, chamado Africanos Livres, que acaba de ser publicado, que é magnífico o livro, né? Uma enciclopédia sobre... É uma história social dessa lei de 1831 e a sua influência precisamente na escravidão a partir de sua existência. Bom, então eu vou ficar por aqui, que eu já falei demais, e é claro, o mais importante realmente é a gente discutir o que está acontecendo hoje, né? Porque nós estamos numa situação em que o governo está tentando abolir a Lei Áurea com essa, né, com esse edital, que foi apenas suspenso, né? Ele ainda não foi revogado, mas como a Graça falou aqui, houve resistência, inclusive de dentro do próprio aparelho do Estado, né? Inclusive da Procuradora-Geral, que foi indicada pelo Temer, por causa do absurdo, né, que foi essa lei. E ela resulta exatamente digamos assim, da fragilidade jurídica que existe em toda parte no mundo, né? Um mundo no qual se estima que existem entre 30 e 56 milhões de pessoas escravizadas, vários estilos de escravização, submetido a tráfico, todas essas características que nós tínhamos, exceto uma, e que dava, digamos assim, uma dimensão legal, positiva, muito, muito clara na época da escravidão histórica. Era que a lei dizia, uma pessoa pode ser propriedade da outra, né? No nosso caso, não. No nosso caso, é uma propriedade surrogada, digamos assim, né? No sentido de que ela é usada como coisa, mas ela não é exatamente uma coisa cujo corpo pode ser comprado e vendido. Ele pode ser usado, mas não comprado e vendido. Muito obrigado.